Precisamos saber aonde está o problema do preço dos combustíveis. Há quem diga que a Petrobras repassa muito rápido, é das empresas que mais repassam o aumento do barril e o aumento do dólar com relação a outras petrolíferas do mundo. Então, o Brasil, nesse momento, não merece. A pandemia machucou demais, Maluf, principalmente a classe mais baixa. O preço do gás natural, o preço do combustível, o preço da energia, o preço das commodities, a inflação machuca um pouco, e isso, lógico, que reverbera na casa. A Câmara é a caixa de ressonância da sociedade, é onde chegam as primeiras reclamações. E as camadas mais baixas, quando elas sentem primeiro, a nossa preocupação tem que ser imediatamente ver o que é que está acontecendo. Isso é uma das nossas funções legislativas. Então, eu não achei que foi satisfatória, que não foram satisfatórias as explicações do presidente da Petrobras. Eu falo isso com muita tranquilidade. Nós precisamos de mais esclarecimentos para que a gente tenha uma solução efetiva para, principalmente, a diminuição do preço do gás, a efetividade do gás nos gasodutos, que essas térmicas funcionem, porque elas não resolverão o problema energético do déficit de energia, mas elas amenizarão para que a gente vá podendo controlar, espere justamente o inverno, para que os reservatórios possam ter um nível de água que nos dê conforto com relação à energia para crescimento econômico. Sobre a reforma administrativa, que deve ser votada na próxima terça-feira, Lira destacou os benefícios ao serviço público que a aprovação da PEC permitirá. O Brasil precisa desenhar, de agora para frente, num marco absolutamente temporal da sua promulgação para frente, um Estado mais leve, um Estado mais ágil, um Estado mais econômico, um Estado mais previsível, um Estado que possa mensurar e medir o serviço público e não o servidor público, como nós estamos acostumados. Então, se nós conseguirmos isso, se nós conseguirmos passar ali alguns pontos, como, por exemplo, o emprego temporário, a contratação temporária por 5 anos, por 10 anos, isso traz uma economia de mais ou menos, André, de 50 anos para o poder público. Isso como é que a gente pode mensurar? Né? Com previdência, com todos os encargos, com pensão. Não é? Você tem o servidor na atividade, na inatividade e na pensão. Então, quando o Estado faz um concurso, ele faz um casamento com o servidor público de 62 anos, em média. Nós estamos levando isso para 10 anos, onde as prefeituras, os estados e o próprio governo federal podem modernizar os seus serviços, fazer uma contextualização melhor. Tem muitas profissões que hoje estão obsoletas e o redesenho do Estado será significativo. Sobre os precatórios, Lira voltou a defender que a melhor saída seria um acordo jurídico costurado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, na impossibilidade desse acordo, o papel caberá ao Legislativo. Ele espera consenso entre os parlamentares para acelerar a tramitação da PEC dos precatórios e resolver o problema de investimento para 2022, uma vez que os valores devidos pelo governo de quase 90 bilhões de reais estão previstos na peça orçamentária enviada no fim de agosto ao Congresso. Com relação à reforma tributária, Lira defendeu a harmonia entre Câmara e Senado para que as propostas que estão tramitando nas duas casas sejam aprovadas. É importante que as duas casas conversem. Eu espero que o Senado, se quiser, possa fazer alterações que melhorem o texto. Isso é do processo democrático, isso é do processo de discussão. Podem ter passado temas aqui que podem, no momento mais adiante, serem referendados como bons, às vezes as críticas são transitórias, o Senado pode alterar como pode manter e a gente tem que respeitar. O projeto, se for alterado, volta para a Câmara, se for mantido, de lá vai a sanção ou veto do presidente da República. Mas o mais importante disso é que o conceito da reforma, no ponto de vista de 400 e tantos deputados que votaram a favor da matéria, de oposição, de governo, de centro, foi deixar claro uma coisa: o que se foi feito não foi uma matéria de governo, não foi uma matéria de situação nem de oposição, foi uma matéria de Estado. Nós precisamos corrigir no Brasil uma situação que é facilitar com que as empresas paguem menos imposto, para que elas tenham mais condições de investir, de gerar empregos, de gerar estrutura econômica para o país. De quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Arthur Lira ressaltou que em 2021 a Câmara tem aprovado vários projetos para alavancar a economia do país. Ele destacou que um próximo passo para atingir esse objetivo é focar na questão ambiental
que estará em pauta no mundo todo com a realização da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, no início de novembro, na Escócia. Nós temos agora, em final de setembro, começo de outubro, pautas muito importantes, Maluf. Pauta ambiental, ela vai ser foco. Nós temos um evento mundial muito importante. O Brasil não vai ser segundo plano nesse evento, vai ser protagonista. Nós temos aqui diversos projetos em andamento no Brasil que são espetaculares, com referência no mundo, e uma discussão muito pequena ainda, mas já vem acontecendo nos bastidores, mas muito importante, e ela vai se intensificar na Câmara por esses meses, esse mercado de crédito de carbono. Regularização do crédito de carbono em floresta em pé talvez seja o maior ativo que o Brasil vai ter para o futuro. Quanto custa um crédito de carbono hoje, quanto custará daqui a 10 anos, e quem tem essa viabilidade de fazer isso? Não há outro país no mundo que tenha a capacidade que o Brasil tem. Não há nenhum país no mundo que seja, não é celeiro não, ele vai ser o supermercado, o shopping, ele vai ser a fonte de alimentação e de carbono do mundo para o futuro. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o Executivo, o Judiciário e o Legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre Judiciário e Executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado.